Ei, chegou a hora de estudar a lição. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos então no segundo vídeo com o pastor Steverson. Vídeo do domingo, né, pastor? Então vamos lá começar mais um estudo da lição dos jovens. Pastor, aqui agora então na lição de domingo, a lição fala um contraste entre Hebreus 1 e 2. Ok. O que você vê de diferença entre Hebreus capítulo 1 e 2? Então, Luan e amigos, na verdade é um complemento, né? Existem algumas diferenças sim, mas é um texto que se complementa. A perícope do texto, ou seja, onde o texto começa e termina, engloba os dois capítulos. Mas se a gente pudesse defini-lo, o capítulo 1 apresenta Jesus como sendo superior aos anjos. Okay? Então tá várias razões ali porque ele é superior aos anjos. No início do capítulo 2, ali do verso 1 até o verso 4 do capítulo 2, é uma admoestação, é um chamamento que o autor de Hebreus faz. Para quê? Para que o pessoal não negligenciasse a palavra proferida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Assim como não negligenciaram a palavra proferida pelos anjos no Antigo Testamento, okay? Pelos profetas, não negligenciasse a palavra proferida por Cristo, sendo essa superior até a antiga. Aos outros também, aos profetas e tudo. Porque ele é a encarnação, ele é não só a encarnação, mas ele condensa toda aquela palavra que foi dita no Antigo Testamento. Ele é a personificação daquela palavra. Perfeito. E aí do verso 5 até o verso 18 do capítulo 2, ele vai falar por que Cristo, mesmo assumindo a forma humana, ele continua sendo superior aos anjos, ok? Por quê? Porque aí ele apresenta Cristo não só como um advogado, mas também como um sacerdote. E um sacerdote, a gente vai ver ao longo da lição, do estudo, um sacerdote que sabe realmente quais são as dores que o ser humano enfrenta. Porque ele sofreu o que sofremos. Exatamente. Então talvez a diferença a gente podia dividir então, só recapitulando, tá? Capítulo 1, Cristo é superior aos anjos, apresenta ali ele superior aos anjos. Capítulo 2, primeiros 4 versos, uma admoestação para nós nos firmarmos a palavra de Deus. Por quê? Porque a grande questão aqui de Hebreus é que os hebreus que viviam aqui, provavelmente em Roma, eles estavam com dificuldades, se envergonhando, olha só, se envergonhando de viver a plenitude do evangelho apresentado pelo Senhor Jesus Cristo. Por causa das perseguições, né, no caso. E muitas dessas perseguições por parte daqueles que eles faziam parte anteriormente, antes de aceitar o evangelho, o próprio judaísmo. Ah, né? Verdade, como o próprio Paulo foi um perseguidor. Exatamente. Como o evangelho lhe vem e agora traz uma nova perspectiva das ordenanças, da lei de Deus, das leis e dos rituais, eles achavam que eles viviam de forma inferior à forma que eles viviam antes e se envergonhavam. Esse é um tipo de perseguição. E obviamente que o outro tipo de perseguição, só que também não era muito não, né? A gente está falando aqui, Lua, do ano 64 ali, depois de Cristo, teve uma pequena perseguição do Império, né? Por parte do Império Romano. Exatamente. Mas do ano 60 aos anos 90 depois de Cristo, foi tranquilo, não teve perseguição, tal. Essa perseguição era mais dos internos, dos judeus e dos cristãos dos judeus que se tornaram cristãos, que tinham ali certo receio. Por isso que essa admoestação aqui no capítulo 2, verso 1 até o 4, falando, olha, sejam fiéis à palavra. Continuam sendo fiéis à palavra. E aí do verso 5 até o verso 18, ele vai explicar para a gente por que Cristo é superior aos anjos. Por quê? Porque ele assumiu a forma humana. Certo. Ele não perdeu essa superioridade porque ele assumiu a forma humana. Mesmo limitado na forma humana, por quê? Porque é um Deus que se encarnou para experimentar aquilo que os seres humanos experimentavam, ou experimentam até hoje, né? Perfeito. Então, com esse sacrifício, com essa dedicação, ele ainda continua sendo superior, ou seja, não perdeu. Era plenamente Deus e plenamente homem também. Perfeito. Então, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Obrigado, pastor, pela explicação. Falei muito? Não, de boa. O que importa é que estamos aprendendo bastante com o senhor. Beleza, tranquilo. Certo? Tamo junto. Então, tamo junto e até amanhã. Valeu, galera. Até mais.